Esoterismo e exoterismo. Embora o tema em questão possa parecer banal para muita gente, já para um investigador mais profissional da verdade e dos mistérios ele pode chegar a ser bastante importante, por se tratar de uma verdadeira separação entre o joio e o trigo no campo da espiritualidade. Esta é uma metáfora bíblica. Do trigo se faz o pão, que é um alimento usado na própria Eucaristia, e o joio é uma planta tóxica para os humanos, mas não para todos os animais. Portanto, a metáfora possui o seu valor em termos do sagrado e do profano, ou, no caso, do esotérico e do esotérico. Paira comumente entre os estudantes dos mistérios certa confusão natural entre aquilo que seja esotérico ou esotérico, como se ambas as coisas pudessem tratar das mesmas dimensões, quando na verdade apenas poderiam fazê-lo de uma forma muito limitada. Assim, enquanto o esotérico não pretende fazer figura de realismo, antes assumindo claramente o seu simbolismo para falar apenas a própria intuição do leitor, o esotérico já busca criar simulações de realidades, visando afetar consciências mais burdas em busca de outros mundos ou de realidades paralelas. Trata-se esta, pois, de uma espécie de fuga da realidade imediata que caracteriza boa parte da mística tradicional, ainda que raramente alguém consiga viver inteiramente neste universo místico, e na verdade provavelmente tal coisa sequer seria de todo desejável, o que pode terminar produzindo uma certa cisão na consciência com seus riscos. Já o esoterismo não propõe tal divórcio do mundo objetivo, antes falando ao entendimento superior para aqueles que sintam-se capacitados já não a evadir-se deste mundo, mas sim a busca trazer novas luzes até ele. O esoterismo é científico e geralmente técnico, e por isto tende a ser tratado de forma simbólica, pois de outra forma revelaria coisas graves e importantes com total objetividade aos olhos do público. A diferença é que aqui se buscará mostrar os véus como tais e não como verossimilhança de realidade como costuma acontecer no esotérico. Nesta altura convém compreender que o conhecimento esotérico antigo era sigiloso porque ele possuía também uma forte efetividade, seja em que nível fosse empregado. Comparativamente, o conhecimento atual do esoterismo é bastante mais pífio, reducionista e limitado, e as únicas razões para o sigilo são sectárias e econômicas, como uma espécie de reserva de mercado. Este conhecimento superficial e distorcido é também um exoterismo incidental, como qualquer mistério tratado como fetiche, mistificação, superstição ou idolatria, assim como terapia ou autoajuda. Haveria também o ocultismo como um domínio ainda mais explícito, técnico e científico dos mistérios, como uma espécie de linguagem aberta dos arcanos, na medida em que tal coisa seja possível e, claro, também desejável ou permitida. Adiante voltaremos a este assunto. Por ora, como tal coisa já se confunde bastante com o próprio esoterismo, trataremos de manter aqui as nossas classificações em termos apenas binários. E para ampliar as nossas presentes considerações, citemos também algumas breves passagens relativas ao tema de nossa obra, Chaves Secretas das Instâncias de Dzyan. Cabe então definir as seguintes classificações: esoterismo, simbolismo espiritual e ocultista. Exoterismo, simbolismo místico e devocional. Por mais que alguns espíritos generosos se esforcem para disseminar o verdadeiro conhecimento, o fato é que cada estado de consciência determina limites para a apreensão das coisas, servindo como lentes através das quais alguém enxerga o mundo e, no caso, alcança a interpretar os próprios mistérios. Em culturas pré-científicas ou de pensamento mágico, tal coisa era comum acontecer, não muito diferente a como as crianças se deleitam com histórias infantis. É interessante como este tipo de mentalidade está muito mais arraigada na condição humana do que se costuma imaginar em nossos supostos tempos científicos. De certa forma, esta situação é até positiva na medida em que preenche a alma com um imaginário criativo. Já culturas muito racionais e científicas podem facilmente produzir comportamentos mórbidos, e até colocar muita coisa sob ameaça em pouco tempo. Pior ainda quando a técnica é colocada a serviço das correntes religiosas. Na tradição sapiencial se considera que existe um momento certo para que as verdades maiores, com seu devido peso de realismo ou cientificismo, venham a ser apresentadas ao aspirante.
Portanto, o esotérico não deve ser confundido com aquilo que é simplesmente profano, material ou externo. Antes se trata de uma espiritualidade simbólica e velada, tal mistificada e metificada, própria para noviços e mesmo para o primeiro discipulado. Um exemplo de esoterismo seriam as instâncias de Dzyan, onde o simbolismo soa bastante evidente, ao passo que o exoterismo pode ser representado pelos Puranas quando interpreta os textos destas instâncias de forma pseudo-realista, ou mesmo a própria doutrina secreta de Blavatsky, onde sua autora realiza algo similar com sua própria descrição das chamadas raças raízes e temas afins. Na geografia sagrada, o esoterismo tradicional posiciona o Monte Meru no centro de um mandala simbólico, ao passo que mística New Age esotérica trata o seu êmulo chamado Agartha como uma região intraterrena. Ou seja, mitos e símbolos são esotéricos, porém a mística e a pseudociência são esotéricos. Existem então literaturas inteiras dedicadas a cada uma destas ramas ou formas de conhecimento espiritual. No hinduísmo existem classificações mais ou adequadas a tal, como é o caso do Tantras para o esoterismo e dos Puranas para o exoterismo, duas escrituras que muitas vezes dialogam intimamente entre si, porém preservando cada qual o seu estilo próprio. Com isto tampouco seria de estranhar a mistura ou a combinação mais ou menos aleatória das duas dimensões, como acontece especialmente na mística moderna de pendores New Age, incluindo naturalmente boa parte da literatura teosófica. A doutrina secreta de Helena Blavatsky é um bom exemplo onde o esotérico e o esotérico encontram-se profusamente misturados, intencionalmente ou não. Prossigamos então aqui a nossa citação. Diante disto, existe até o risco de que uma informação esotérica seja transformada em esotérica em função disto, ou que uma informação ocultista seja lida de forma também esotérica. Em função disto, criaram-se consensos de que os mistérios não deveriam ser objeto de estudos fora das verdadeiras escolas iniciáticas. Uma solução seria, pois, como a da escola pitagórica, onde o postulante aceita estudar os mistérios sem realizar juízos por alguns anos a fio até treinar devidamente a mente ou alcance os estados de consciência refinados necessários. Laus, obra citada. A par de tudo isto existe o realismo oculto, que às vezes chamamos de ocultismo, não no sentido de ocultar algo, mas de buscar desvelar aquilo que está velado para se poder trabalhar objetivamente com isto. Se quisermos aprofundar um pouco mais o assunto, podemos também analisar brevemente certas questões relativas às formas de tratar o simbolismo da mística ou do oculto, abaixo. Esoterismo especulativo e esoterismo propositivo. O esoterismo representou uma corrente de pensamento de grande vigor na antiguidade do mundo, influenciando poderosamente nos próprios rumos das coisas ao forjar sínteses magistrais e inspirar as instituições, evadindo assim os limites daquilo que hoje se conhece por esoterismo. Contudo, a existência do exoterismo representa também um fenômeno antropológico e psicológico digno de ser estudado, porque reflete muita coisa curiosa sobre a natureza humana. Revela, por exemplo, a predileção do ser humano comum pelas fábulas do que pelas ciências, o que faz tanta gente ainda hoje ser adepta das pseudociências e aderir a narrativas conspiratórias. De certa forma, o exoterismo é uma forma de impregnar a mente comum com valores superiores e tendências espirituais. O esforço por fomentar a mente científica nas pessoas é uma iniciativa moderna, porém sem muita eficácia, haja vista a proliferação das seitas religiosas, especialmente em sociedades jovens e carentes de mitos de formação. Nas sociedades tradicionais, a ciência estava ligada às técnicas tradicionais das classes especializadas da medicina e da arquitetura. Ademais, certas disciplinas também eram tratadas com maior rigor, como a política e a própria religião. Não obstante, também existe um fenômeno tradicional mais ou menos orquestrado contrário ao conhecimento, por assim dizer, que pode decorrer em muitos níveis. Inicialmente havia por muito tempo uma repulsa à própria tecnologia física, havendo sido não obstante admitido o manejo controlado do fogo como um recurso considerado essencial. Depois tivemos o controle da mística por parte das religiões antigas, buscando evitar a profanação dos mistérios sagrados. Com o tempo, tal coisa se tornou quase um tabu contra toda forma de esoterismo, sob o avanço das religiões missionárias. Na atualidade, existe também a questão do preconceito modernista contra o religioso ou o espiritual.
Com o avanço do materialismo, a filosofia foi se tornando uma doutrina cada vez mais teórica, simbólica e abstrata, levando consigo nisto o próprio esoterismo. Com isto tampouco estamos querendo promover uma separação radical entre teoria e prática. Para Platão, teoria era algo sagrado, daí ter tel no começo, relacionado ao divino mundo das ideias. Etimologicamente, a palavra teoria significa algo como visão do espetáculo em grego, ou uma visão panorâmica das coisas. A teoria apenas se divorciou dos fatos no mundo moderno, ou sob o impacto do imediatismo. No entanto, também é verdade que para certos filósofos o mundo ideal está acima da chamada realidade objetiva transitória. Fato é, porém, que o espírito especulativo passou a dominar a filosofia cada vez mais, especialmente no próprio Ocidente. A forma especulativa final que adquiriu o esoterismo ali fica bem patente na maçonaria, que é basicamente uma confraria de bons costumes, e cuja maior virtude esotérica é servir de repositório para conhecimentos simbólicos. Tal espírito marcou de perto boa parte do esoterismo ocidental, cuja orientalização ocorrida especialmente a partir da teosofia nem sempre ajudou muito a melhorar o quadro, a não ser talvez no campo dos yogas trazidos do Oriente. Seguramente outras escolas diretamente derivadas da teosofia, e que não passaram por um crivo crítico mais profundo de renovação e de restauração das verdades originais, acham-se também sob este tipo de orientação mormente especulativa em torno das questões propriamente esotéricas. Contudo, a partir disto, novas correntes também nasceram buscando se inspirar mais nas próprias tradições ocidentais ou pelo menos do Oriente Próximo. Foi assim com a antroposofia de base nórdica, com a Rosacruz de Max Endel inspirada no Egito e no experimentalismo psíquico, e na cabala desenvolvida pelos autores europeus, resultando muitas vezes numa espécie de teosofia ocidental. Alice Bailey, por sua vez, cristianizou um pouco uma teosofia até então bastante hostil à Igreja, além de aprofundar muitos conhecimentos teosóficos e outorgar premissas avançadas de iniciação. De modo que a partir destes movimentos de meados do século, nascidos da debacle teosófica gerada pela dissolução da Ordem da Estrela, as coisas começaram então a mudar. Certamente estas transformações também acompanharam as próprias mudanças do mundo, as grandes guerras, os avanços da ciência, as crises ambientais, a difusão do ecumenismo, etc. Conclusão: a atual transição planetária. Como costuma acontecer em toda a transição planetária importante, as mudanças atuais do mundo trarão graves inovações nos processos espirituais da humanidade. O que significa realmente a tão falada transição planetária? Pouca gente compreende tudo aquilo que vela tal expressão. Acontece que vários ciclos acham-se atualmente alinhados para gerar esta grande renovação cósmica, e na esfera propriamente planetária se trata então da mudança da atual ronda mundial, ao lado da nova era e da nova raça. O conhecimento das rondas ou manvantaras é talvez o mais raro, e começou a ser divulgado no Ocidente através da doutrina secreta de Blavatsky, ainda que sob muitos véus na ocasião. Hoje, porém, algumas correntes já trabalham tais saberes de uma forma mais transparente, permitindo compreender que a grande hora desta humanidade está realmente chegando, demandando também um novo patamar de metas espirituais para a humanidade. Então existe um plano da hierarquia de preparação da humanidade para a nova era, revelado por Alice Bailey com 3 etapas progressivamente reveladoras, e que podem ser caracterizadas basicamente e em termos gerais sob as categorias aqui analisadas, mais ou menos como Bailey também já fizera em termos de iniciações. Assim, Blavatsky ainda não possuía uma clara compreensão dos mistérios, mas reconhecia o seu valor, sabia porém que eles estavam bastante velados e não se importava de assim mantê-los, no entendimento de que seriam mesmo inacessíveis para aquela geração, limitando-se a fornecer então uma alfabetização elementar dos seus princípios. Já Bailey intuía os verdadeiros conteúdos dos mistérios, mas ainda considerava ser necessário transmiti-los muitas vezes através de símbolos e de alegorias, desenvolvendo para isto também didáticas especiais para os intuitivos, e eventualmente fornecendo alguma informação esotérica importante com maior clareza.
Por fim, nós mesmos temos acessado o próprio coração dos mistérios e a nossa obra o revela com transparência e cientificismo, numa ausência de véus para facilitar a compreensão dos processos e das técnicas espirituais, e no entendimento de que tais práticas já são suficientemente desafiadoras por si sós como para poder dispensar qualquer espécie de véu ou de alegoria. Nascido no bojo das dinâmicas da transição planetária, o plano da hierarquia aproveitou as dinâmicas geradas pelo movimento teosófico para alavancar um avanço da espiritualidade mundial e agilizar as profecias, preparando em última análise a própria manifestação da hierarquia na virada do século na antevisão de Bailey. E com isto também seria de esperar que novas escolas surgidas em torno da mudança do milênio também tragam as conquistas então adquiridas em todas as áreas da cultura universal, avançado como pragmatismo e ressignificando ou desvendando mesmo os antigos códigos sagrados todavia velados por símbolos e alegorias, resgatando assim para a humanidade uma linguagem capaz de oferecer caminhos para uma nova síntese entre a ciência e a espiritualidade.